Nesse Ativos em Destaque, vamos falar de algumas notícias de fundos imobiliários e de ações. O BCFF11 anunciou uma fusão com outro fundo da mesma gestora. Boa Safra Sementes anunciou a recompra de 2,7 milhões de ações. E mais uma dos fundos imobiliários é uma análise dos pontos positivos e dos desafios do HGRE11. Venha conferir tudo isso. Vamos começar falando do Soja 3, do Boa Safra Sementes, da sua recompra de ações. Boa Safra Sementes, de ticker Soja 3, é uma empresa do setor agrícola que aprovou recentemente um programa de recompra das suas próprias ações. Vão ser 2,7 milhões de ações da empresa, que vai dar um pouco mais de 2% das ações. O interessante é que quando uma empresa ela faz a recompra das suas ações, isso mostra que ela acredita no seu potencial de geração de riqueza e no seu time. O interessante falando desse setor agrícola é que o Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo, e a gente tem uma vantagem climática e uma vantagem de solo. Por isso que talvez seja interessante dar uma olhada nessas empresas, nesses FIIs que operam na área agrícola. Vamos falar agora do HGRE11 e ver se será que ele vale a pena? O HGRE11 ele é gerido pela Pátria Investimentos, uma gestora de FIIs que se tornou a maior do Brasil depois de 2 aquisições que ela fez, e agora ela gerencia mais de 21 bilhões em ativos. Isso mostra, de acordo com o professor Baroni, que esse fundo está em boas mãos. Uma peculiaridade é que durante um bom momento de lajes corporativas, esse fundo acabou vendendo bons ativos, e isso fez com que ele ficasse com alguns imóveis desafiadores. E depois ele conseguiu alguns bons ativos, então ele está nessa mistura de ativos bons e ativos bem desafiadores. E esse é o desafio que o fundo tem, ele precisa reciclar esses ativos, que ele tem que são mais desafiadores, mais complicados, só que isso pode levar alguns anos para acontecer, porque vai depender de uma nova janela de oportunidade nesse mercado de lajes corporativas, que agora está bem difícil depois da pandemia. Um ponto a favor desse fundo imobiliário HGRE11 é que ele não possui uma alavancagem muito alta, diferente de alguns de seus concorrentes diretos nesse mercado de lajes corporativas, que se ele tivesse uma estrutura de capital pesada, como alguns de seus concorrentes, a recuperação dele ia demorar muito mais. Podemos ver aqui nos dados do Funds Explorer, do HGRE11, que o P sobre VP dele está 0,7, ou seja, está com 30% de, entre aspas, desconto. Só que o que acontece? Os investidores eles precificam algumas coisas, que seria os desafios que a gestora vai precisar resolver. O dividendo, ele, na verdade, base dele é menor do que ele vem pagando, então em vez de 0,78 que aparece aqui como último rendimento, seria perto da faixa dos 0,60 alguma coisa. Isso faz com que os investidores precifiquem esse fundo abaixo, o que é o final que vai ficar depois que tudo for resolvido. Vamos falar agora da fusão do BCFF11. O BCFF11 ele é um fundo imobiliário do setor de FOFs, que significa que ele possui cota de outros fundos imobiliários. Com a aprovação de mais de 27% dos cotistas, o BCFF11 ele vai ser fundido com outro fundo da mesma gestora, a BTG Pactual, e ele vai se chamar BTHF11. Como todos os dois fundos são geridos pela mesma gestora, a estratégia, o mesmo time, vai ser parecido. Só que agora o leque de investimentos ele vai expandir um pouco mais. Esse processo de fusão vai funcionar mais ou menos assim. O BCFF11 ele vai transformar as suas cotas em BTHF11, usando como pagamento, entre aspas, os ativos que compõem a carteira dele mesmo, do BCFF11. Então, o BCFF11 ele vai logo dar um tchau para a Ibovespa, e as cotas do BTHF11 eles vão aparecer na carteira das pessoas que tinham o BCFF11. O interessante é que, de acordo com a projeção que a gestora fez, depois da fusão, os dividendos eles podem ser que subam entre 11% a 16%. Então, você tem algum desses ativos? O que você achou dessas novidades? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva para mais vídeos como esse. Valeu, falou, tchau!